agora sobre alguns aspectos econômicos da região norte. Então, como essa é uma região de grande área ainda nativa, a gente tem um destaque econômico nessa região para o extrativismo vegetal e mineral. Então é muito comum a gente conhecer, tem como características, né, o guaraná, o açaí, que são coisas, né, são plantas, né, e frutos que são derivados dessa flora da região norte, principalmente do Amazonas ali. Então o extrativismo vegetal é muito comum, quanto o mineral também. Então o extrativismo mineral a gente tem como exemplo o látex, que é a borracha, ele entra como extrativismo vegetal, desculpa. E mineral, a gente tem o extrativismo de minérios como bauxitas, manganês e ferro. Então, nessa região, muito do aspecto econômico está relacionado a esse extrativismo vegetal. Até mesmo dentro das indústrias, muitas delas estão voltadas para essa parte do extrativismo. E quando a gente fala de agricultura, a gente tem uma agricultura muito voltada para a parte da fruticultura, como eu dei o exemplo aí do guaraná e do açaí, dentre outras frutas, a castanha, né? O caju tem a castanha, e aí a gente tem N materiais, N frutas que são produzidas nessa região. E só tem uma coisa importante para o detalhe da pecuária. A gente tem uma pecuária realmente voltada para rebanhos, bovinos, entre outros, mas essa pecuária ela é um grande problema para o ambiente. Por quê? A gente tem essa pecuária, muito dessa pecuária crescendo realmente nessa região. E o que eles fazem para eles terem pasto para esses animais? Eles desmatam. Então eles destroem parte do ecossistema, né, parte de florestas nativas dessa região para poder fazer o quê? Pasto. Então essa pecuária, essa criação de animais realmente na região norte vem sendo um problema ambiental e uma questão assim de vigilância mesmo. Por quê? Vigilância mais ou menos, né, gente? Porque a gente não tem tanta vigilância assim nessa região. Isso está começando mais agora. Então, realmente, a pecuária é algo preocupante, porque ela provoca muito desmatamento e queimadas também nessa região. E é isso, a gente tem trazendo consequências. A gente viu exemplos de queimadas esse ano que passou, foi um ano que sofreu muito com as queimadas no norte do estado. Isso aí foi falado muito. A gente teve ONGs trabalhando para poder deter essas queimadas. Muitas delas, às vezes, acontecem de forma natural, mas muitas provocadas por esses, justamente por quê? Por donos de gados e outros rebanhos. Para quê? Para realmente destruir aquela área, ficar mais fácil devastar aquela área e depois criar pastos para esses animais. Então, isso realmente, a pecuária é uma ameaça ao ambiente quando olhada por esse ponto, tá bom? E aí a gente tem que falar das indústrias. As indústrias, eu até fiz um quadrinho aqui separado, que realmente ela é muito baseada no extrativismo, que é a fonte econômica dessa região, mas existe uma zona que é chamada Zona Franca de Manaus. Essa Zona Franca de Manaus ela é importantíssima. Por quê? Porque são em média umas 500 indústrias de bens consumos duráveis e de eletroeletrônicos. Então, isso diminui bastante os valores de mercadorias nessa região. E isso também atrai o quê? Turistas. Muitas pessoas procuravam essa região da Zona Franca de Manaus para comprar televisores e equipamentos eletroeletrônicos mais em conta. Então, gente, isso é uma forma de atrair pessoas e é uma forma muito grande de que movimentar a economia dessa região, tá? Então, a gente tem um destaque econômico industrial nessa Zona Franca de Manaus, recebeu esse nome, Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque essa região de Manaus, ela atraiu muitas indústrias e essas indústrias favoreceram a economia do local, geraram empregos e aí movimentou bastante essa economia. Então, é um detalhe importante para a gente falar a mais sobre a economia
região norte. Então é importante vocês lerem bem, compreenderem bem por que essa Zona Franca de Manaus é importante, porque é um conjunto de várias indústrias que se localizaram nessa região e são indústrias que produzem bens de consumos duráveis, além de eletrônicos. E aí o preço, como são muitas indústrias, o preço desses eletroeletrônicos, eles acabam caindo. E isso facilita a compra dessas mercadorias que são enviadas para todo o Brasil, tá bom? E algumas partes do mundo. Então, gente, é isso que eu queria falar um pouco para vocês de economia. Espero que tenha ficado bem claro aí na cabeça de vocês. Qualquer dúvida a gente tira aí pelo grupo, tá bom? Eu vou deixar de atividade para vocês hoje, deixa eu dar uma olhada aqui, pegar a pochilinha de vocês e a gente vai para lá na página 46, então vocês vão fazer o praticando da página 46. Vocês vão fazer o número 1, o número 2, número 3, número 4, número 5. Vocês vão pular o número 6, vocês vão pular o número 7, vão fazer o número 8, vão pular o número 9 e o número 10. Então eu vou querer as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 8, tá? Depois eu vou tirar foto e vou deixar aí nos links abaixo o que é para vocês grifarem e lerem bem concentrados e bem direitinho, tá? Então, gente, até a próxima quarta e um beijo em vocês.